Pessoal, excelente dica é acabamento de zíper. Nós já falamos do zíper, já falamos de cursor, né? Esse aqui é um pedaço de zíper de metro. E ele pode ser colocado diretamente na peça, ou você quer dar um charme, como eu quis dar, por exemplo, nessa minha necessaire aqui, tá vendo? Esse cantinho aqui que deixa a necessaire bem terminadinha aqui nas bordas, é um truquezinho de acabamento de zíper. Quando você não usa, não é que não fique errado, dá um outro acabamento, né? Por exemplo, se não tivesse esse terminal, ela ia ficar mais ou menos assim, né? O zíper acaba aqui. Para ficar desse jeito aqui, quadradinho, a gente dá um acabamentozinho aqui nas pontas. Ou ainda esse tipo aqui de zíper. Quando você faz uma bolsa, aplica um zíper de vala, que a gente chama, né, esse acabamento aqui, e quer deixar aparente as pontinhas do zíper. Então, a gente faz esse acabamentinho aqui, com o tecido que você está usando na peça. Ou tem umas ferragens no mercado que a gente aplica aqui, fica muito bonitinho também. Mas vamos ensinar o passo a passo desse terminal de zíper e desse aqui, ok? Então, a primeira coisa é colocar o cursor no zíper. Isso a gente já ensinou na dica passada, né, do vídeo passado. Mas eu vou colocar aqui de novo. A gente corta um dos lados. Essa é a maneira que eu acho mais fácil para mim, mas cada uma se adapta, né? Eu corto os dentinhos, venho com o meu cursor, encaixo na parte que eu não cortei os dentinhos, ando até a parte que eu cortei, encaixo, seguro aqui embaixo na sobra do tecido do zíper. Opa, não pode fazer boquinha. Se fizer essa boquinha, volta, encaixa certinho. Ele não está encaixado. Observa se não fez a boquinha, segura firme e vai. Pronto. Colocamos o zíper, né? Feito isso, aliás, colocamos o cursor. Vamos refilar aqui, porque tem que ficar bem retinho. As pontas tem que ficar bem certinha. Para dar o acabamento desta necessaire aqui, você precisa de 4 pedacinhos de tecido iguais. Por que 4? Porque são 2 bordas, certo? Então, você vai colocar o direito do tecido virado para cima e encostadinho no seu zíper, tá? Deixa mais ou menos a mesma distância aqui e aqui. De novo, o direito do tecido com o direito do zíper. Portanto, é direito com direito. Feito isso, né? Bem retinho os quadradinhos. Você vai passar uma costurinha aqui reta, pezinho de máquina. Tem que ficar bem retinha. Porque senão, quando você virar, ele fica meio torto assim, ó. Não pode, tá? Você vai fazer isso nas 2 bordas do seu zíper. Porque é uma borda, 2 bordas, tá? Então, você precisa de 4 quadradinhos. Ai, que tamanho que é esse quadradinho? 5 por 5, 4 por 4, um retalhinho que você tem lá que dá para você aproveitar. Contanto que ele seja maior do que o zíper, que tem uma boa margem de pelo menos 1 centímetro de cada lado, tá? Eu vou até a máquina passar esta costurinha aqui. Ó, passei a costurinha reta aqui, ó. Limpo o trabalho, né? É bom já tirar as linhas, à medida que a gente vai trabalhando, a gente vai tirando tudo que é excesso. Vou fazer isso aqui, ó. Importante que aqui tenha ficado bem retinho. Vinca com o dedo, se não for um tecido fácil, dá uma passadinha. E agora, eu vou fazer um pesponto aqui na beiradinha. Pesponto feito, ó,
limpa novamente, limpa novamente. Aqui tá em branco, que é para aparecer mesmo. É como se o tecido fosse um prolongamento do zíper. Quando você for aplicar na sua peça, ó, você vai contar com esse pedaço de tecido como se fosse zíper todo. Então, um truque, né? Uma dica. Se aqui a borda da sua necessaire, da sua bolsa, ou do que for, tenha um exemplo, 30 centímetros, você vai tirar pelo menos 4 centímetros dos 30 que tem aqui. Então, seriam 26. Então, se a sua necessaire tem 30, você vai cortar um zíper de 26. E os quadradinhos tem que chegar nessa diferença que ficou faltando de zíper. Deu para entender? Geralmente, 4x4, 5x5 já dá, porque você não está diminuindo 4. Se você fizer um quadradinho de 4x4, já tem que dar. Porque na hora que você for fechar a lateral da necessaire, você vai prender este tecido, seria assim, né? Ó. E não o zíper. Por isso é que ele fica com esse acabamentozinho aqui. Quando a gente estiver fazendo a peça com esse zíper, já fica mais fácil de explicar. Ó, eu esqueci de puxar a linha para trás do calcador, aí fica esse monte feio aqui, não pode fazer isso, tá? Então, feito isso aqui, a gente vai refilar na largura do seu zíper, tá? Porque, como eu disse, é um prolongamento do zíper, só que no tecido. Então, quando você for aplicar na sua peça, vai achar o meio do tecido, o meio da peça, para que aqui fique igual e aqui também, tá? Eu não fiz nas duas bordas, porque a outra borda eu vou fazer do outro jeito, mas você tem que fazer igual numa ponta e na outra, ok? Agora, explicando este aqui, ó. Este aqui, esse terminalzinho. Se nesse aqui você tinha 2 quadradinhos e costurava para baixo, naquele ali, você tem que ter um retângulo 2 vezes e mais um pouquinho da largura do seu zíper, ó. 1 vez, 2 vezes, esse aqui tá até muito, mas não tem problema ser 3 vezes a largura, não pode ser menos do que 2,5, tá? Tinha que ver pelo menos até aqui, que já tava bom. Mas, ok, eu vou deixar assim mesmo. Não, vou cortar, vai. Que daí fica mais fácil. É 2 vezes e mais um pouquinho a largura do seu zíper, ó. 1 vez, 2 vezes e mais um pouquinho, ó. Fica assim mais ou menos. Então, o que você vai fazer? Direito do seu zíper, com o direito do seu tecido, coloca aqui e abraça o seu zíper. Olha, eu abracei bem justinho todo o meu zíper. Não tem problema não ter acabamento aqui. Feito isso, a gente prende ou com um binderzinho ou com um alfinete. Eu gosto muito de trabalhar com o binder. Pronto, prendi. O que eu vou fazer? Vou passar uma costurinha aqui. Passei a costurinha aqui. Posso tirar o meu binder. Limpo o trabalho. Minha tesoura de tanto cortar o zíper tá ficando cega. E agora, a gente levanta essa roupinha que a gente fez para o zíper. É importantíssimo que essa costura tenha ficado retinha assim, tá? Se ela ficar, por exemplo, meio torta assim, vai ficar esquisito. Então, bem retinha, acerta bem as beiradinhas. Às vezes fica meio teimosinha, dá uma teimosiazinha na peça. Aqui, ó, essa bordinha aqui que eu estou dizendo. Trate de ficar certinha. Isto. Ó. Feito isso, você vinca com a unha mesmo, ou se o seu tecido for difícil, dá uma passadinha. Aí você vem aqui, ó.
nesse lado que ficou feio, ele vai ter que ficar escondido, certo? Então, você vai dobrar uma vez, bem direitinho, e dobrar de novo. Esconde, né? Não pode ficar nenhum tecidinho aparecendo, esconde direitinho. Esse tecido é misto, é teimoso. Isso, agora sim, ó. Esconde. E aí, pelo lado direito, vai passar uma costurinha bem na beirinha, de modo que, além do pesponto, prenda essa parte aqui. Aqui eu estarei fazendo em branco, né, para aparecer, mas o ideal é que seja com a linha da cor do tecido, porque vai aparecer menos, ok? Pronto, passado a costurinha, ó. Aqui eu fiz um pouquinho maior essa distância aqui, que é para vocês entenderem melhor a pegada desse acabamento. Porque o ideal mesmo é fazer bem aqui, sabe? De modo, essa daqui, só se abrir assim é que dá pra ver. Mas essa daqui eu fiz um pouquinho mais afastadinho daqui para poder demonstrar agora como que fica, tá? E assim fica um acabamento bem bonitinho no seu zíper. O zíper não passa. E quando você quer deixar esta ponta aparente, é uma forma muito bacaninha de você fazer o acabamento do seu zíper. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Claro que quando for fazer na peça, é tudo combinando, né? Zíper com a costurinha, com a linha, com o tecido e a peça, o cursor, porque todo capricho agrega valor à sua peça. Mesmo que não seja para você vender a peça, você consegue valorizar o seu trabalho, ok?